Voltamos com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. Sebastião, ficou uma dúvida. Nós é quem somos parte integrante da matéria primordial ou o contrário? Nós nascemos dessa matéria primordial. Hoje é essa matéria primordial que é parte integrante da nossa realidade. Porque um dia fomos mônadas, princípios inteligentes, fascículos de luz, átomos primordiais, componentes dessa matéria primordial. Hoje nós integramos essa matéria a cada pensamento, a cada sentimento, a cada palavra, a cada atitude. Vamos colocar isso mais ou menos em câmera lenta, nós vamos ver assim. Então, da força imanente da consciência cósmica, que nós chamamos de amor, de evangelho, de psiquismo divino, nasce o alimento a nível macro. O alimento em sentido profundo é Deus. Para os hindus, é assim que eles veem o alimento no sentido profundo. Aí desse alimento, Deus, em forma de psiquismo divino, nasce pequenos fascículos de luz, os átomos primordiais. Os engenheiros siderais usam esses átomos primordiais para a construção do macrocosmos. Quer dizer, eles alimentam suas mentes e geram as estruturas a nível macro a partir dessa matéria primordial. É como se eles alimentassem e transformassem esta matéria primordial numa forma qualquer, assim como nós comemos um rabanete, um pedaço de pão e fazemos moléculas de proteínas em nosso corpo. Mas André Luiz fala que a mesma energia, os mesmos átomos que são usados pela mente dos engenheiros siderais são usados pela mente humana para a construção dos seus veículos de expressão, seus veículos de manifestação. Então vamos ver como isso ocorre. Então, a nível macro, a matéria primordial, o psiquismo divino, ela gera os princípios inteligentes, eles destacam dali. Neste oceano, a própria matéria em estados, porque ela existe em vários estados, porque ela está nesse processo de individualizar esse fascículo de luz inicial, nós vemos lá 3 elementos, pelo menos. O princípio inteligente, preso pela matéria, que é o laço, e o instrumento por qual ele se serve, que já é o agente e o intermediário, que está na própria matéria. Ele sai desse bojo inicial, dessa sala de aula. Aí ele, ao atuar nessa sala, usando a matéria primordial como agente intermediário, ele forma novos parceiros, eles se unem. Só que agora, esses dois aqui que estão unidos, eles se alimentam, eles se nutrem da matéria primordial, ela é o alimento. E geram novos filhos, e vai aumentando a família dos princípios inteligentes. Eles se enamoram, se agrupam, formam a matéria elementar. A matéria elementar se nutre do princípio inteligente, que se nutre da matéria primordial. E, ao mesmo tempo, ela vai gerando outras estruturas que nós chamamos de energia universal. E a energia universal se nutre da matéria elementar, que, por sua vez, se nutre do princípio inteligente, que vai buscar na fonte da matéria primordial elementos semelhantes. E vai fazendo essa cadeia do processo evolutivo. A energia universal se transforma em matéria mental e agora a mente humana já está se nutrindo da energia universal, formando a matéria mental ou pegando já a matéria mental pronta, criada por outras mentes. Esta energia que nós nos nutrimos a nível mental transforma-se na bioenergia, a energia que gera e nutre o processo da vida. E esses elementos que vão transformar-se agora, alimentando de todos esses que estão na retaguarda, vão transformar-se em elementos do mundo subatômico, desde os fascículos mais ínfimos dos fótons num outro estado vibracional, para gerar todos os elementos subatômicos, até o princípio vital, que está na fronteira da matéria densa com o universo dos fluidos, ou da energia mais dinâmica nesse sentido. Agora, esses elementos retardatários todos vão nutrir o núcleo atômico, que é um centro vital, a energia nêutron. E essa energia nêutron vai transformar-se em próton, e esse próton se nutre da energia nêutron para gerar o elétron da energia próton para gerar o fóton. E assim vai fazendo a cadeia alimentar. E nós vemos agora no átomo do reino mineral, que enamora-se de outro átomo para formar uma molécula, eles juntos são os elementos nutridores, ou que vão transformar-se na consciência vegetal.
ao mesmo tempo que eles trabalham para a consciência vegetal já existente, eles se transformam nela pela essa ação e essa permuta incessante. Esses dois estados conscienciais, minerais, vegetais, ao trabalharem, se colocar à disposição do animal, quer seja como alimento ou como forças que vão gerar o oxigênio e várias outras vibrações que nascem desses estados minerais e vegetais como forças vitais da vida que vêm através do ar que respiramos, da luz que nos aquece e de outros processos, eles vão sendo repassados para o reino animal. Então o animal pode trazer elementos vegetais por meio dos odores, por meio do oxigênio. A estrutura do sol vai fornecer o equivalente à vitamina D para os ossos e etc. Então não é só pelo sistema digestivo, eles vêm por outras facetas também. Aí nós vemos o reino animal. Ele pode chegar no reino humano de duas formas. Porque o reino humano, ao pensar nesses reinos, ele viaja para lá mentalmente. Ele está presente na estrutura íntima dos minerais, dos vegetais, dos animais. A depender de como ele se comporta a nível de pensamento, a nível de sentimento, de palavra ou atitude, ele começa a extrair pelo oxigênio, e hoje já é mais de 70% do alimento físico do reino animal, vegetal e mineral e outros, o que ele necessita para viver. Se ele melhorar um pouquinho a estrutura do pensamento, a harmonia desses pensamentos, a educação da palavra, da sua conduta, do expressar as emoções equilibradamente, daqui a pouco ele não precisa mais diretamente matar o animal para se nutrir, nem do vegetal, nem o mineral e etc. Isso é um processo gradativo. E aí nós vemos o relacionamento do homem com o animal, e eu acho que você tem uma dúvida a partir daí, por causa dessa violência que nós vemos contra os animais. Mas não vemos a violência contra os vegetais. Então, os mesmos seres que criticam a violência do homem ou do ser humano com o animal, cometem violências muito mais deprimentes com os vegetais e acham normal. Mas você quer saber alguma coisa aí entre o animal e o homem, não é isso? Duas coisas. Um exemplo de violência contra os vegetais e uma questão também que eu vi dia desses em uma rede social que questiona o seguinte: por que quando um animal sacrifica um ser humano, ataca um ser humano, esse animal que atacou o ser humano ele vai ser sacrificado? E por que quando o ser humano que ataca o animal, ele não é sacrificado? Vamos dar um exemplo. Para começar, o ser humano de hoje foi um animal ontem. E para começar, a maioria das vezes, o animal que está atacando o ser humano é ele mesmo. Porque o animal é um ser, uma estrutura dócil. Pode ver um pitbull educado por uma criança. E veja o mesmo pitbull educado por um adulto violento. Então, quem é que é o vilão da história? É o animal ou o ser humano que está manifestando-se através dele? Então eu projetei essa atitude violenta no meu animal. Exatamente. Então eu não tenho ainda capacidade de trabalhar aquilo em mim, eu acabei transferindo aquilo para o meu animal e às vezes gero câncer nos meus animais, nos meus vegetais ou nos vegetais que eu estou lidando diretamente e não percebo que aquilo está em mim. Então eu já consigo trazer aquilo para fora e não percebo ainda que está em mim. Então o evangelista Tomé, ele já falava: feliz do leão que será comido pelo homem, porque esse leão vai transformar-se em homem. Agora, infeliz do homem que é comido pelo leão, porque ele vai transformar-se em leão. Só que o leão simboliza os vícios. Então, infeliz do homem que vai ser devorado por essa ferocidade que ele projeta no animal, porque ele não tem a coragem de morder nele mesmo, ou morder no vizinho, então ele transfere para o animal, que é um ser passivo dessas interferências, e ele acaba criando um animal violento, quando na realidade a violência está nele e não no animal em si. Então, quando o ser humano perceber que essa violência perpetrada contra os animais é a violência do ser humano, e o animal que está sendo gerenciado pelo ser humano, talvez seja um ser humano também. Os seres humanos é que não acreditam na possibilidade de estarmos manipulando a consciência de um corpo animal. E pensam que isso é metempsicose.
Basta imaginarmos quando Maria, João de Deus, narra que nós podemos, como seres iluminados, voltar ao reino mineral e vegetal e lá estarmos como se estivéssemos encarnados nas consciências minerais e vegetais, estimulando com as nossas mentes iluminadas, saturando de forças astrais aqueles reinos. E com os animais não pode, com o pré-humano. Então nós estamos o tempo todo, sem perceber, interagindo diretamente com os animais, como se eu estivesse na consciência do animal, o animal dentro da minha consciência, só que nós não percebemos isso. Só que isso é uma realidade. E a maioria desconhece que o animal de hoje, no mínimo, será o nosso filho de amanhã. No mínimo, mas ele será mais íntimo ainda, será a nossa personalidade de amanhã. Porque eu estou interagindo com ele, estados conscienciais que gerenciam os meus órgãos, está acelerando o processo evolutivo dele, e estados do seu universo vindo para dentro do meu universo, treinando no meu. Tanto que há animais que lêem o nosso pensamento. Será que ele que está em mim ou eu que estou nele? Há uma simbiose, uma interação tão fantástica, e nós nos misturamos até porque todos somos um só, uma só unidade. Todos somos iguais, né? Com certeza. Tá bom, mais um intervalo. A gente volta daqui a pouquinho.